Você já se perguntou o que acontece com o corpo de uma pessoa cremada no momento da ressurreição? Essa é uma pergunta que tem passado pelas mentes de muitos crentes ao longo dos séculos. O poder da ressurreição é limitado pela forma como nossos corpos retornam à Terra? Jesus pode realmente ressuscitar aqueles que foram cremados, ou o fogo apaga completamente qualquer vestígio deles? Essas questões nos colocam diante do profundo mistério da vida após a morte, uma dimensão que apenas a fé pode alcançar. A Bíblia fornece muitos ensinamentos sobre o destino que nos aguarda após nossa passagem terrena, mas permanece em silêncio explícito em relação à cremação. Contudo, o que sabemos com certeza é que Deus é o Criador onipotente, o Senhor da vida e da morte. Somos, portanto, chamados a refletir sobre quão poderoso é o milagre da ressurreição, capaz de reunir alma e corpo de uma forma que supera toda a compreensão humana. A verdadeira questão não é se os cremados poderão ressuscitar, mas sim se o poder de Deus pode ser limitado pela forma como nossos corpos são tratados após a morte. Hoje, enquanto mergulhamos nossas mentes e corações nessa reflexão, convidamos você a permanecer conosco e descobrir juntos o que a Bíblia ensina sobre esse assunto tão profundo e pessoal. Prepare-se para explorar a mensagem de esperança e redenção que o Senhor deixou para todos os crentes por meio das Escrituras. Em Gênesis, encontramos um ensinamento profundo e fundamental sobre a nossa natureza humana. Do pó foste formado, e ao pó retornarás. Esse versículo não se refere apenas à criação do primeiro homem, Adão, mas representa uma verdade universal que abrange toda a humanidade. Nossa vida terrena tem um início e um fim físico. Somos criados da terra, da matéria mais simples e humilde, e a ela estamos destinados a retornar. No entanto, esse retorno ao pó não deve ser entendido apenas como a decomposição natural do corpo após a morte. Seja o corpo que se desintegra lentamente ao longo dos anos no solo, ou aquele que é reduzido rapidamente a cinzas por meio da cremação, a essência desse ensinamento bíblico permanece a mesma. O que importa, aos olhos de Deus, não é o corpo físico, com sua forma, limites e destino terreno. A poeira e as cinzas não podem reter a alma, que continua a viver além da morte, graças à graça do Criador. Esse princípio bíblico nos convida a olhar além da aparência física, além da matéria, e a nos concentrarmos no que é eterno, a alma. Sob essa perspectiva, a cremação não difere do processo natural de decomposição. Ambos retornam o corpo ao seu estado primordial, o de pó e cinza. Contudo, esse retorno à terra não é o fim, mas sim uma passagem, uma fase transitória no grande plano divino. O corpo, formado da terra, cumpre sua função, mas é a alma que está destinada a um destino eterno. A Bíblia ensina que a alma é imortal, sobrevivendo à dissolução do corpo e continuando sua existência no reino espiritual. Aqui percebemos a suprema misericórdia de Deus, que não impõe limites físicos à sua obra de salvação. O ser humano pode escolher como tratar seu corpo após a morte, mas é Deus quem decide o destino eterno. E é exatamente isso que nos oferece esperança e paz. Saber que nossa alma está segura nas mãos do nosso Criador, independentemente de como o corpo retorna à terra. As palavras do Gênesis nos lembram que nossa verdadeira essência não está contida na carne ou nos ossos, mas reside na alma, na parte de nós que Deus soprou com seu fôlego divino. A matéria física é temporária, mas a alma é eterna. Através da ressurreição, nosso corpo será transformado e glorificado em uma nova vida. Jesus, com a sua ressurreição, demonstrou que a morte não tem a última palavra. O corpo pode retornar ao pó, mas a promessa de Deus é a vida eterna. Uma vida nova que transcende todas as limitações materiais. O apóstolo Paulo, em suas cartas, oferece uma das descrições mais poderosas e consoladoras sobre a ressurreição. Ele nos lembra que nossa existência terrena é marcada pela fragilidade. Nossos corpos estão sujeitos a doenças, fraquezas e, por fim, à morte. Essa condição humana, que parece tão limitada e imperfeita, é apenas uma parte do plano divino. Segundo Paulo, a morte não representa o fim, mas um caminho para uma transformação gloriosa que acontecerá na ressurreição. Paulo utiliza imagens vívidas para explicar a ressurreição.
Ele compara esse evento a uma semente plantada na terra. O grão é pequeno e frágil, mas dele brota uma nova vida, transformada, gloriosa e cheia de força. Da mesma forma, nossos corpos terrenos, que na morte retornam ao pó, serão ressuscitados em uma forma renovada, espiritual e perfeita, pela potência de Deus. O corpo ressuscitado não estará mais sujeito às fraquezas da vida mortal. Será transformado em um corpo espiritual glorioso, adequado à vida eterna. A ressurreição, segundo Paulo, não é apenas um retorno à vida, mas um renovamento, uma transfiguração em que a matéria é preenchida pelo poder divino. Esse ensinamento nos convida a olhar além dos limites do corpo físico. Ao falar para os cristãos, Paulo nos encoraja a não se preocuparem com o estado de seus corpos no momento da morte, se retornarem ao pó ao longo do tempo ou forem reduzidos a cinzas pela cremação. Para Deus, não há diferença. Se Ele é capaz de dar nova vida a corpos sepultados e já convertidos em pó, por que duvidaríamos de sua capacidade de ressuscitar aqueles que foram cremados? A potência divina não conhece limites. Deus, que criou o universo a partir do nada e que soprou vida no homem formado do pó, certamente pode realizar o milagre de reunir corpo e alma na ressurreição, independentemente de como o corpo retornou à terra. Paulo nos convida a refletir que a ressurreição não trata apenas de restaurar o corpo físico, mas sim de sua glorificação. O corpo ressuscitado será transformado em uma forma nova que reflete a glória de Deus, imune às fraquezas e à corrupção do mundo terreno. Esse ensinamento enche os corações dos crentes de esperança e confiança. Na ressurreição, não apenas vemos o triunfo sobre a morte, mas também a completa transformação do ser humano, destinado a viver eternamente em um corpo glorificado. Com essa visão, Paulo encoraja os fiéis a não temerem a morte, nem o que acontece com seus corpos, mas a confiarem no poder infinito do Senhor, que nos devolverá a vida em uma forma que reflete sua glória. Jesus, por meio de seu sacrifício na cruz e sua gloriosa ressurreição, demonstrou a verdade da vida eterna e o poder de Deus sobre a morte. Com sua ressurreição, ele não apenas venceu a morte, mas abriu o caminho para a salvação e a ressurreição de todos os que creem nele. Esse evento extraordinário, central na fé cristã, é o sinal tangível de que a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Jesus é uma promessa e um prenúncio do que acontecerá com todos os crentes no dia de sua segunda vinda. Quando Jesus retornar em glória, reunirá todos os fiéis, e o destino de nossos corpos será transformado pelo poder de sua ressurreição. Ele não fará distinção entre aqueles cujos corpos foram sepultados e os que foram cremados. Para o Senhor, a forma como o corpo retorna à terra não representa obstáculo algum. Seja pela decomposição natural ou pela cremação, o retorno do corpo ao pó não faz diferença diante do poder de Deus. A ressurreição não trata simplesmente do restabelecimento de um corpo físico, mas de sua glorificação e transformação em uma nova vida eterna. O poder de Deus não conhece limites. Pensemos nos cristãos que morreram há milhares de anos. Seus corpos, ao longo do tempo, se decompuseram completamente, transformando-se em pó indistinguível. Nada de tangível permanece de seus corpos físicos. Ainda assim, a promessa da ressurreição se aplica a eles. Deus não precisa de matéria física intacta para realizar o milagre da ressurreição. Seu poder vai além de qualquer coisa que possamos imaginar ou compreender. Ao considerar os corpos daqueles que morreram e foram sepultados há séculos, percebemos que não há diferença substancial em relação a corpos que foram cremados. Em ambos os casos, o corpo sofreu uma transformação, natural ou induzida, retornando ao estado de pó. E se Deus pode ressuscitar aqueles que foram enterrados, cujos corpos não existem mais em forma reconhecível, certamente pode ressuscitar também aqueles que foram cremados. Não há nada que limite sua capacidade de devolver a vida a seus filhos e de reuni-los ao corpo glorificado que ele prometeu. O verdadeiro milagre da ressurreição não está na conservação do corpo físico, mas no poder de Deus de transfigurar e glorificar aquilo que é mortal. A ressurreição não é uma simples reconstrução do corpo terreno, mas uma transformação completa, em que o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e o que é mortal é transformado em imortalidade. Nosso destino, portanto,
não depende do estado de nosso corpo no momento da morte, mas da promessa divina de que a vida eterna nos espera em um corpo novo, glorioso e perfeito. A cremação, então, não representa um obstáculo para Deus. O fogo que reduz o corpo a cinzas não pode destruir a alma e não impede a ressurreição. O poder da ressurreição é maior que a morte, maior que o tempo e maior que as forças naturais. No final, a escolha entre cremação ou sepultamento é uma questão de liberdade pessoal do crente, já que nas Escrituras não há um comando explícito sobre como tratar o corpo após a morte. O que realmente importa é a fé que guia a vida do crente, não o método físico com o qual o corpo é tratado. Deus não é limitado pelos processos físicos, e a ressurreição prometida na Bíblia transformará todo o corpo, seja ele cinza ou pó. Essa liberdade cristã traz paz e conforto, pois a escolha entre cremação ou sepultamento não afeta o destino eterno da alma. Cada crente pode decidir com serenidade, sabendo que Deus olha para o coração e para a alma, e não para as condições do corpo. A ressurreição é obra do poder divino, que supera todos os limites materiais. E você, já refletiu sobre como prefere que seu corpo seja tratado após a morte? Independentemente de como tomar essa decisão, lembre-se: o que realmente importa não é o método com que o corpo volta à terra, mas a fé cultivada ao longo da vida. A potência de Deus não conhece limites, e sua promessa de ressurreição se estende a todos os que creem nele. Deixe que sua confiança em Deus o guie e lhe traga paz, sabendo que sua alma está em suas mãos e que nada é impossível para o Senhor. Deus nos prometeu a vida eterna, e essa vida será gloriosa, transformada e perfeita. Esperamos de coração que este conteúdo tenha sido útil e inspirador para você. Se gostou, deixe o seu precioso gostei e inscreva-se no canal. Obrigada!